peço em nome de Jesus, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro, na carta de Paulo à igreja de Filipe, o livro de Filipenses, ou a carta aos Filipenses, e nós estamos no capítulo 1. Quarta-feira eu falei alguma coisa aqui sobre a razão de Paulo escrever essa carta e como que esta igreja, ela era uma igreja importantíssima porque participava da obra missionária, era uma igreja que amava o apóstolo e isso foi muito importante para a evangelização do mundo naquela época. E nós vamos dar prosseguimento então à nossa leitura, Filipenses capítulo 1, nós paramos no versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo então diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque eu sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado seja o Senhor pela sua palavra e que o Senhor nos abençoe na ministração dessa noite. Então, aqui no versículo 12, ele falando aos irmãos de Filipe, ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, o que aconteceu com Paulo? Quais coisas ele está se referindo aqui? Está dizendo, olha, as coisas que me aconteceram. Qual era a situação do presente momento do apóstolo? Vocês sabem que o livro de Atos, que conta a história missionária, que nos relata o ministério de Paulo, as 3 viagens missionárias de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, termina com Paulo preso em Roma. Paulo está preso em Roma. Essa prisão, ela dura 2 anos, aproximadamente, em Cesareia. Eu acredito que mais 1 ano, porque o apóstolo faz apelo para ser julgado diante do tribunal de César, porque ali em Cesareia havia uma conspiração dos judeus para levá-lo para Jerusalém, para então matá-lo. Então ele é enviado para Roma. A gente sabe que houve um naufrágio, a gente sabe que isso demorou muitos meses. Então eu chuto que ele já estava uns 5 anos preso. E ele está preso por causa de Cristo. Não havia nenhum crime, não havia nenhum tipo de acusação legítima contra ele que pudesse justificar ele estar preso. Na verdade, quando você lê essa passagem dele preso em Jerusalém, em Cesareia, a partir de Atos 21, Atos 22, tanto o governador Pôncio quanto o rei Félix, eles olham e dizem, mas ele não cometeu crime algum. Não cometeu crime algum, não havia razão, mas ele está preso.
E aí eu fico pensando, né, neste homem tão dedicado, tão trabalhador pela causa de Cristo, porque quando você lê tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira viagem, ele era dedicado, ele trabalhava, ele chega a dizer para os irmãos de Éfeso que ele orava, ele evangelizava, ele orava, e ele chorava pelos irmãos dia e noite. Paulo vivia intensamente o ministério dele de pregador, de evangelista, de apóstolo. E de repente, Deus permite que isso aconteça, que ele seja preso, que ele seja levado para Roma para ser julgado. Quando a gente pensa na nossa vida, muitas vezes nós enfrentamos situações que a gente fica assim, o que está acontecendo? Porque nós ouvimos que o nosso Deus é um Deus de vitória, o nosso Deus é um Deus de milagre, mas se olha para a sua vida, a coisa está estagnada, as coisas estão muito diferentes daquela expectativa que você criou no seu coração. E assim acontece porque muitas vezes se prega um evangelho, como eu sempre falo aqui, um evangelho triunfalista, que só fala das bênçãos, mas não fala do dia da provação, não fala dos caminhos de Deus para nos amadurecer, dos caminhos de Deus para nos levar a cumprir o seu propósito, porque, irmãos, Deus nos chamou para glorificar o seu nome, Deus nos chamou à sua presença para frutificarmos, Deus nos chamou para a sua presença, para um ministério, para uma missão a cumprir. Ninguém foi chamado para ser espectador, ou somente um ouvinte, um participante inativo. Todos foram chamados para levar o evangelho ao mundo, para ganhar almas para Cristo, para contribuir para o crescimento da sua igreja, para participar desta obra de discipulado, todos nós, e a nossa vida, agora que foi alcançada por Jesus, nós que agora fomos alcançados pelo Senhor, comprado pelo sangue de Jesus, nós pertencemos a Ele. E o apóstolo está dizendo o seguinte, as coisas que me aconteceram, e não foi só a prisão, sabe, esse ministério dele de missionário, ele foi apedrejado, ele muitas vezes teve que fugir para salvar a própria vida, ele sofreu um naufrágio, como eu falei para vocês, indo para Roma, ele ficou à deriva no mar, ele foi mordido por uma serpente, ele foi espancado tantas vezes, e ele está dizendo tudo isso, todas estas coisas, todos esses dias ruins, todos esses momentos ruins que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. O diabo tentou de todas as formas e de todas as maneiras parar este homem, desanimar este homem, mas por mais que as situações fossem adversas, Deus estava sempre revertendo a situação em vitória, em pregação do Evangelho, em almas que eram salvas. Nós falamos aqui, falando sobre a fundação desta igreja em Filipe, que ele foi preso, açoitado e preso. Quem sabe era o plano do diabo silenciar a voz de Paulo ali em Filipe, mas Deus reverteu aquilo e aquilo proporcionou a salvação do carcereiro, a salvação da família daquele homem. Vocês imaginem o testemunho deste homem, vocês imaginam como que Cristo estava sendo glorificado, testemunhado para os demais, quando as pessoas olhavam para aquele carcereiro, as pessoas que conheciam a maldade, a crueldade dele, e vendo agora o homem generoso, bondoso e amoroso que ele se tornou. Então Deus, Ele está trabalhando através das adversidades da nossa vida, e Paulo está enxergando isso. É por isso que muitas vezes ele vai falar aqui nesta carta, dizendo para os irmãos, alegrai-vos no Senhor, eu estou preso, eu estou detido aqui, mas a palavra do Senhor não está presa, eu estou preso aqui, mas a minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho, para o crescimento do reino de Deus, e é isso que importa. E no final, irmãos, o que importa é se Jesus está sendo glorificado através da sua vida. O que importa no final é se você está cumprindo o seu ministério, se você está fazendo a obra que Deus te ordenou. Existem muitas coisas que eu queria falar com vocês, eu não quero perder o foco da mensagem, mas é preciso entender que
os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor diz lá em Isaías 55, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Nós, muitas vezes, ficamos frustrados, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes nos falta discernimento, sensibilidade, de enxergar que Deus está trabalhando sim, que Deus está operando milagres sim, que Deus está fazendo a obra na nossa vida sim. Ele diz aqui, olha, no versículo de número 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. Atos 28 diz que Paulo ficou numa prisão domiciliar. Ele podia receber visitas, e muitas pessoas iam ouvir o evangelho, ele pregava o evangelho lá da casa dele, ele discutia com os judeus e convencia os judeus, e tinha sempre um guarda ali. Se tornou um ponto de serviço, a casa de Paulo se tornou um ponto de serviço, tinha que estar um guarda sempre ali. E aí, irmãos, eu já li tanta coisa, muitos dizem que essa guarda pretoriana que Paulo se refere, era justamente uma companhia de soldados, e que foi designada a realizar esse tipo de serviço, guardar os presos. Então, você imagina, não é? A gente pensa dessa forma, que havia uma rotina de trabalho, uma escala de trabalho, e de maneira que se houvesse 300 soldados, uma hora, os 300, no determinado período de tempo, os 300 ouviriam a pregação, porque Paulo não ficava calado, né? Eu quando leio Paulo, eu lembro muito da minha avózinha, que já está na glória, já descansa no Senhor. A minha avó, ela não perdia a oportunidade de falar de Jesus. A minha avó, todo vizinho que parava na porta, ela falava de Jesus. Se parasse um vendedor lá na porta, dona, quer comprar desinfetante? Quero, mas vem aqui, meu filho. Deixa eu falar para você aqui. Eu lembro que um dia, eu já disse isso, né? Eu lembro que um dia eu estou na casa da minha avó, e aí o telefone tocou, naquele tempo se usava telefone, né? O telefone tocou, minha avó pegou, alô? Não é daqui não. Aí eu imagino que a pessoa disse, não, desculpa, engano. Minha avó, não é engano não, minha filha. Você ligou para cá para você ouvir que Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. Aí ela contar o testemunho dela. Eu servi aos demônios, eu servi a Satanás. E eu não sei como ela ficou ali alguns minutos grudada ali, evangelizando e pregando a palavra. É assim que minha avó era, ela tinha esse dom de evangelista nela. E eu imagino que Paulo também. Então você imagina os soldados ali fazendo a escala de serviço e Paulo falando de Jesus. Como eu disse, alguns comentaristas dizem que era uma companhia de soldados, outros dizem que os pretorianos era a guarda pessoal de César. César tinha uma guarda pessoal, uma tropa de elite pessoal que guardava ele. Então você imagina que Paulo evangelizando esses soldados e ganhando esses soldados para Cristo, esses soldados também estariam perto de César e poderiam também evangelizar o mais importante homem do mundo daquela época. Então você vê como que Deus, através daquela prisão, está levando avante o seu reino. Olha como o plano de Deus é sábio e é perfeito. É por isso que Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês fiquem tristes, porque ele está escrevendo essa carta para agradecer os irmãos e para dizer para eles, não fiquem tristes porque eu estou preso. Não fiquem tristes porque eu estou preso, eu sou prisioneiro de Cristo, não prisioneiro de César. Eu estou aqui porque Cristo me quer aqui, e eu quero que vocês saibam que por estar aqui nesta condição, isto tem me dado a oportunidade de evangelizar a guarda pessoal de César. Toda a guarda pretoriana está sendo evangelizada. Eu tenho falado de Cristo para todos eles, eu tenho ganho alguns deles para Cristo. Então, quando você não discerne a sua vida do ponto de vista do plano de Deus, e é muito importante dizer isso, porque essas pregações que só fala da prosperidade, da riqueza, tornam as pessoas egoístas. As pessoas só querem os seus propósitos, a realização dos seus sonhos, elas só querem
a realização dos seus desejos. Tiago vai condenar isso. Tiago vai dizer: vocês só pedem para vocês mesmos. Vocês só pedem e vocês são egoístas, vocês só querem saber com o bem-estar de vocês. Mas, irmãos, viver somente para encher o estômago, viver somente para satisfazer os desejos da carne, é um grande vazio existencial. É uma grande perda de tempo viver somente pelas coisas triviais desse mundo, porque tudo vai ficar. Nós vamos morrer, nada levaremos, tudo vai ficar. Agora, quando nós vivemos para a glória de Deus, cumprindo o ministério que o Senhor confiou a nós, servindo o Senhor, trabalhando nesta causa que é a mais importante, que é a evangelização do mundo, você tem alegria abundante no seu coração. Você pode ser, quem sabe, como Paulo, preso, algemado, mas o seu coração está transbordante de alegria, porque você está vivendo o propósito de Deus para você. Quanta gente rica, quanta gente que tem tudo, estão vazias. Quantas pessoas buscam em adquirir as coisas, preencher o seu vazio e não consegue. Quantas pessoas vão em busca da filosofia desse mundo, o importante é ter saúde, o importante é isso, e tudo não passa de vento, porque o vazio continua, o vazio permanece. Existe um Deus, Criador do céu e da terra, que nos criou para a sua glória, que nos chamou à sua presença, para vivermos este plano, para participarmos desta obra bendita, que é a evangelização do mundo. Então Paulo está dizendo: olha, eu não quero, meus irmãos, que vocês fiquem tristes, não. Tudo que tem acontecido tem glorificado a Deus na minha vida. Tudo que tem acontecido tem servido para o progresso do Evangelho. E quando eu lia Paulo se expressar dessa forma, eu lembrei muito de José. Porque José foi escolhido pelo Senhor. Jacó tinha 12 filhos, mas o Senhor escolheu um deles, José, o penúltimo filho. Deus mostrou para esse menino ainda muito jovem qual era o propósito dele, os sonhos que José teve. E José, a partir dali, vocês conhecem a história de José, né? Se tornou muito conhecida popularmente. José é vendido pelos seus irmãos lá para o Egito, vai ser escravo na casa de Potifar, depois é acusado de estupro, vai parar na prisão. Sabe quantas coisas ruins aconteceram com José? E aí, quando você lê, deixa marcado, você que está com a Bíblia de papel aí em Filipenses, mas quando você vê a declaração de José, ele diz aqui em Gênesis capítulo 45, ele diz assim, ó, presta atenção, quando ele se revela aos seus irmãos. Vocês lembram que depois os irmãos vão lá no Egito comprar comida, porque os 7 anos de fome chegou, e ele vai se revelar para os seus irmãos, e ele vai dizer assim, ó, no versículo 3, Gênesis 45, 3, e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Tudo que José passou, toda a humilhação, todo o sofrimento, toda a dor física, toda a solidão que ele passou, a gente sabe que Deus estava treinando ele. A gente sabe que Deus estava preparando, dando sabedoria, porque Deus queria usá-lo como governador do Egito. Deus queria usá-lo para que, quando chegasse os 7 anos de fome na terra, os descendentes de Abraão pudessem ser preservados. E agora que ele está nessa posição, ele está vendo os seus irmãos, ele está discernindo isso. Ele está dizendo: olha, não fiquem tristes, porque tudo que me aconteceu, tudo que eu passei, aconteceu para que neste momento a vida, os descendentes de Abraão pudessem ser conservados. Ele diz assim, olha, no versículo 6,
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha o plano de Deus, o Deus que conhece o hoje, o Deus que conhece o amanhã, o Deus que sabe de tudo. Deus, antes desta fome chegar na terra, esta fome era preciso chegar na terra. Eu não entendo qual era o propósito dessa fome. Deus poderia impedir da fome vir, mas era propósito de Deus que essa fome viesse. E Deus então criou um plano para conservar os descendentes de Abraão, descendentes estes de quem viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o nosso Salvador. E Deus escolhe esse menino, Deus vai treinar esse menino, e agora ele está olhando para os irmãos dele, e ele está discernindo, ele está dizendo: tudo o que aconteceu comigo, tudo que eu passei, foi para que Deus pudesse salvar os seus filhos, foi para que Deus pudesse salvar o seu povo, para que o seu povo fosse livre. Ainda tem 5 anos de fome, e por isso Deus me enviou aqui, para que vocês pudessem ter abrigo, para que os descendentes de Abraão pudessem ser salvos. Ele diz no versículo 8: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José está dizendo: não foram vocês, foi Deus que me enviou para cá. Paulo não está preso porque César era poderoso, Paulo não está preso porque os judeus foram mais fortes do que Deus. Foi Deus que enviou Paulo para lá, foi Deus que enviou Paulo para lá, foi Deus que enviou José para lá. Eu não sei qual é a sua história, meu amado irmão, eu não sei o que você tem passado. Eu sei de uma coisa: toda a sua vida, tudo que você viveu, todas as suas experiências te trouxeram a este dia de hoje. E nesse dia de hoje, o Senhor está dizendo para você: eu sou Deus que tenho planos e propósitos, eu sou um Deus que conduzo e guio os meus filhos para este propósito. Não pense que Deus, Ele vai te amassar, te amassar, te amassar e te amassar. Na verdade, Paulo não morre nesta prisão. Ele é livre, ele vai evangelizar a Espanha, ele continua a obra missionária. O dia dele glorificar a Deus com sua morte chegaria futuramente, como vai chegar para todos nós. José não ficou para sempre na casa de Potifar, e nem apodreceu na prisão. Deus o tirou de lá, Deus o exaltou, e Deus usou José como pai, como abrigo para os descendentes de Abraão. Assim também conosco, assim também na nossa vida. Quando você vê Pedro orando a Deus, a oração de Pedro, Pedro fala algo muito tremendo acerca do nosso Senhor Jesus. Olha só o que diz aqui em Atos, no capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo, não perde o raciocínio. Eu creio que Deus está nos trazendo uma sabedoria, um conhecimento que vai trazer paz ao nosso coração. Diz assim, Atos capítulo 4. Onde está, meu pai? A parte B. Vamos ler aqui a oração de Pedro, 23. E solto eles, é a oração dos 12 apóstolos, na verdade. Solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciões. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Então ele está dizendo o seguinte: Senhor, Tu és o Deus criador do céu e da terra. Deus não está tendo uma luta, uma queda de braço contra o diabo. E tem hora que o diabo ganha, tem hora que Deus ganha. Deus não está lutando contra as circunstâncias. Ele é o Senhor. Todas as demais coisas estão obedecendo a sua voz e seguindo o propósito eterno de Deus em salvar a humanidade. Então Pedro está dizendo: Senhor,
tu criaste o céu e a terra. Aí no versículo 25, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque os apóstolos estão sendo proibidos de falar de Jesus. E ele está dizendo o seguinte: Deus, a tua palavra já predizia isso. A tua palavra já dizia que os gentios, que os poderosos da terra lutariam contra o teu reino, que os homens maus, os ímpios, tentariam parar a sua obra. Paulo está preso por causa de homens maus, homens incrédulos. Paulo está na prisão por causa da injustiça dos governadores que julgaram a sua causa, e mesmo sabendo que ele era inocente, por causa de política, não o libertaram. José foi vendido para o Egito por causa da inveja dos seus irmãos. Mas olha o que os apóstolos vão dizer na oração. Aí ele diz assim, olha, 27, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então ele está dizendo, Senhor, Pilatos, os judeus, prenderam Jesus e condenaram Jesus naquele julgamento do Sinédrio, sem nenhuma prova que ele tinha blasfemado. Senhor, Pilatos, mesmo vendo que Jesus era inocente, por causa de politicagem, condenou teu filho a morrer na cruz. Mas ele diz o seguinte, eles só fizeram tudo que o Senhor já tinha planejado desde o princípio. Eles não foram nada além de que meramente instrumentos seus, porque era plano de Deus, desde antes mesmo da criação do mundo, de que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz no nosso lugar, por nossos pecados. Eu estou ressaltando para você que as coisas ruins que aconteceram com você, as coisas ruins que acontecem com você, as coisas ruins que acontecerão com você, não acontece porque Deus é fraco, não acontece porque Deus falhou em te proteger. A Bíblia diz, não vacilará aquele que te guarda, esse que não tosquenejará o guarda de Israel. As coisas ruins aconteceram, não foi porque Deus não te ama, Ele te ama, Ele te escolheu, mas Ele está realizando uma obra bendita na sua vida, porque é verdade, Jesus morreu, e foi uma morte terrível, 6 horas naquele madeiro, mas quando Ele morre, Deus o ressuscita, e aqui em Filipenses Paulo vai discorrer sobre isso. Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome, e todo joelho, tanto na terra, debaixo da terra e nos céus, se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo diz, Deus o exaltou soberanamente. Todo sofrimento te conduzirá a um dia de vitória triunfante e de exaltação eterna sobre a sua vida. Você não pode deixar que o diabo te convença do contrário. Nós falamos pela manhã, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você entende isso, você não perde a esperança. Quando você entende isso, você tem motivos no seu coração para se alegrar. Quando você compreende essa verdade, os seus olhos espirituais se abrem e você começa a perceber, como Paulo está dizendo, irmãos, não se entristeçam por eu estar preso, porque por eu estar aqui neste lugar, toda a guarda pretoriana tem sido evangelizada, a palavra tem chegado até mesmo no palácio de César. Deus me colocou aqui com um propósito. Deus não estava improvisando na vida de Paulo. Quando você vê a conversão de Paulo aqui em Atos, no capítulo de número 8, quando o Senhor envia Ananias a falar com Paulo, diz o seguinte, olha, Atos capítulo 9, perdão, quando Deus manda Ananias, o Senhor diz o seguinte para Ananias, disse o versículo 15, Atos 9, 15, disse-lhe porém o Senhor, vai,
porque este, está falando de Saulo, que tinha tido uma experiência no caminho para Damasco. Jesus apareceu para ele, e Paulo estava então nesse processo de salvação, de convertimento. E Ananias, relutante em falar de Jesus para este homem, o Senhor diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante de gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu estou levantando este homem, Ananias, para levar a minha palavra nos 4 cantos desta terra, e este homem vai pregar para os reis. E Paulo pregou para os reis. Eu falei isso de manhã. As prisões davam a ele a oportunidade de ser julgado pelos reis, e quando ele abria a boca em sua defesa, ele anunciava Cristo, ele anunciava a salvação, ele anunciava o reino de Deus. E é isso que está acontecendo. Ele está naquele lugar porque Deus o colocou ali. Será que você não tem que pensar também assim, dessa forma? Senhor, por que tu me colocaste aqui? Por que estou vivendo essa circunstância? Qual o seu propósito para a minha vida? O que o Senhor está realizando? Porque a gente só fica pensando que a gente não quer estar aqui. Eu não quero ficar nesse lugar, pastor. Eu não quero estar vivendo isso. E a gente não para pensar no que Deus quer. Jesus disse na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, Deus, aqui na terra como é feita no céu. Quando o Senhor estava prestes a ser preso, e ele está angustiado, e ele vai dizer: Deus, Pai, se possível passa de mim este cálice, mas que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Porque o Filho de Deus, o servo de Deus, procura viver na sua vida a vontade de Deus. A vontade de Deus. Olha só, eu volto lá para Filipenses, e eu encontro aqui muitas razões, e Paulo vai discorrer sobre as razões pela qual ele se alegrava no Senhor, apesar de estar preso. Ele diz assim, irmãos, o 12, né? Irmãos, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. E ele diz o seguinte, ó: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ele está dizendo as razões por que ele se alegrava. Ele está dizendo como que Deus estava atuando através daquelas prisões, através da sua prisão. Então ele falou da oportunidade de evangelizar a guarda pretoriana. Ele está dizendo agora o seguinte, olha: por eu estar preso, muitos irmãos estão se animando em falar de Jesus. Deus está trazendo um avivamento para a igreja aqui em Roma, por causa da minha prisão. Pensa assim, eu não sei se você já viveu uma experiência dessa, mas às vezes a família anda em desunião, às vezes o casamento anda frio, até mesmo a separação começa a se tornar um perigo. Aí de repente cai alguém doente, uma doença grave, família crente, aí todo mundo, não, vamos ter que orar, vamos buscar a Deus. E as pessoas começam a se unir, a orar, começam a buscar a Deus, começam a pedir a misericórdia do Senhor, e naquilo que vão se voltando para Deus por causa daquele sofrimento, muitas coisas vão acontecendo. Às vezes o casal se acerta, às vezes o perdão é liberado, às vezes a família vai sendo alcançada. Quantas coisas vão acontecendo de bom, de importante, de restauração, porque uma coisa ruim está acontecendo. Você entende isso? Não era bom estar preso, mas porque Paulo estava preso, os irmãos estavam ganhando ânimo, porque, poxa, se Paulo está preso e está falando de Jesus, eu posso ir e vir, estou aqui parado com a minha vida? Não, eu também vou falar de Jesus. Se Paulo está preso, está ganhando almas para Cristo, eu tenho liberdade, eu posso ir e vir e estou calado? Não, eu vou falar de Jesus. Deus começou a fazer um grande avivamento naquela igreja. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas as coisas ruins também contribuem para o seu bem, para a salvação da sua família. Meu irmão, não murmura, não reclama, não fique abatido, com o seu semblante abatido. Levante a sua cabeça, Deus está no controle da tua vida. É verdade que nesta área você está sofrendo, mas em todas as demais áreas Deus está restaurando, Deus está dando vitória, Deus está trazendo vida, Deus está fazendo tantas coisas bonitas. Você só não enxerga agora, porque nós somos pequenos, nós somos limitados, mas o Espírito Santo pode te dar discernimento nessa noite. Você precisa crer no trato e no cuidado e no amor de Deus. Então Paulo diz, olha, os irmãos estão tendo ânimo para falar da palavra, mas irmãos, olha, o mal, ele é terrível. Você sabia que tinha gente que estava falando de Jesus, mas tipo assim, tinham inveja de Paulo. Eles tinham inveja da obra de Cristo na vida de Paulo, do sucesso na vida de Paulo. Então quando Paulo foi preso, meio que eles comemoraram. Agora eu vou falar de Jesus. Agora eu posso fazer a obra, porque esse charlatão, esse pastor que só quer comer dízimo, está pagando pelos pecados dele. Tinha gente assim, tinha inimigos da cruz de Cristo. Aí é o que ele diz aqui, versículo 15, é verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja, contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Tinha gente que começou a falar de Cristo, e quem sabe até usando como introdução a vida de Paulo. O charlatão está preso. Mas olha como que o Espírito Santo, ele está com você no teu sofrimento. Olha o que o Espírito Santo mostrou para Paulo. O Espírito Santo mostrou o seguinte: Paulo, abra bem os seus olhos. Está vendo esses homens que te invejam, que querem a sua destruição? Está vendo estes homens, Paulo, que querem que você seja julgado e condenado à morte, que estão falando de Jesus, tipo te provocando, agora você está preso e eu estou aqui pregando a palavra? Paulo, eles estão falando de Jesus. De maneira que aquilo que estava acontecendo com Paulo estava movendo até mesmo seus inimigos para fazer a obra de Deus. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Quando o diabo se levanta para te prejudicar, ele acaba se tornando um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Nós falamos pela manhã isso, que os invejosos que denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei Nabucodonosor, com o objetivo de matar aqueles homens, foram instrumentos de Deus, porque depois da fornalha, aqueles 3 jovens prosperaram no reino da Babilônia. Aqueles homens maus, invejosos, que criaram aquela arapuca para que Daniel fosse morto na cova dos leões, foram instrumentos de Deus para que o cargo fosse então de Daniel. Quando o diabo levou Cristo à cruz e tentou matar Cristo na cruz, ele estava na verdade sendo usado para cumprir o maior propósito de Deus, que é Jesus morrer na cruz por nós, os pecadores. Meu amado irmão, pensa quão bendito é ser filho de Deus, um servo do Senhor, e quão seguro e guardado você está em Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí Paulo vai dizer o seguinte, o versículo 18, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Eu acho que eu preciso disso. Eu preciso falar como Paulo, que importa, sabe? Está acontecendo tanta coisa na sua vida, sabe o que você precisa dizer? Sabe qual o pensamento que você tem que colocar na sua cabeça? Sabe que você tem que se revestir? É disso aqui, que importa, contanto que a obra de Deus seja feita na minha vida,
contanto que Deus glorifique o nome dele na minha vida. Que importa? Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, eu exultarei no meu Deus. É o que ele está dizendo, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Irmãos, eu estou te falando de uma vitória muito maior do que a vitória material. Eu estou falando para você que a vitória que Deus nos dá, ela é fora das circunstâncias, ela não tem a ver com as circunstâncias. A pregação da prosperidade, do triunfalismo, é uma pregação circunstancial, ou seja, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar e por isso você vai ser feliz. Mas a pregação bíblica de vitória é a seguinte: não importa o que aconteça, se coisas ruins, se coisas boas, o Senhor tem vitória, você pode se regozijar, você pode louvar o Senhor, você pode adorar o Senhor, porque todas as coisas contribuem para o teu bem, porque Deus te ama. Você não precisa esperar chegar o dia bom para cantar o hino da vitória. Você pode cantar o hino da vitória a todo momento. Você não precisa esperar que as coisas então finalmente deem certo para você louvar o Senhor. Você pode louvar o Senhor a todo tempo, como diz o Salmo 34: Senhor, eu te louvarei em todo tempo. Deus, eu te louvarei com meus lábios, eu te louvarei em todo tempo. Você jamais será um derrotado. Paulo está preso, Paulo está impedido de fisicamente falar de Cristo, anunciar o Evangelho, mas Paulo nunca evangelizou tanto quanto nesse momento que ele está preso. Porque eu não sei das muitas pregações que Paulo fez, quando na sua primeira viagem missionária, ou na sua segunda viagem missionária, ou terceira, ou quarta viagem missionária, a Bíblia só traz alguns detalhes. Mas porque Paulo foi preso, eu tenho hoje um Novo Testamento, eu tenho esse livro bendito Filipenses, eu tenho esse livro bendito Efésios, eu tenho esse livro bendito Colossenses, eu tenho esse livro bendito Filemão. Olha que coisa linda que Deus está fazendo através da vida dele, coisas que ele está discernindo, mas coisas que ele não tinha como discernir. Ele não poderia imaginar que esta carta faria parte do Novo Testamento. Ele não tinha como entender que, por ser preso, por Deus parar ele, por ele começar a escrever, o que ele estava escrevendo se tornaria hoje a nossa Bíblia. Ele morreu sem saber disso, mas era algo lindo. Talvez a maior obra de Paulo foi esta, feita na prisão. E eu quero dizer para você que muitas coisas você vai discernir. Ah, pastor, eu entendi por que Deus permitiu isso. Ah, pastor, eu entendi porque essas coisas aconteceram. Deus me mostrou, eu tenho visto que foi importante que isso acontecesse. Mas você vai partir para a glória, e quando tu chegar lá em cima, vai: meu Deus, o Senhor fez tanto mais que eu não conseguia nem enxergar. O Senhor fez tanto mais que eu não conseguia mensurar, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou podemos imaginar. Descansa a sua alma em Deus, descansa seu coração em Deus, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele de todo o teu coração, não perca a sua esperança, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais fujam, todavia se alegre no Senhor, exulte no Deus da tua salvação, porque o Senhor é a tua força, o Senhor te dará pés de corça, o Senhor te levará às tuas alturas. É isso que os salmistas diziam. É por isso que o salmista dizia: Senhor, tu puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplica o trigo e o vinho. A nossa alegria não é um sentimento, irmãos, a nossa alegria é uma pessoa, é Jesus. A nossa alegria é Deus. E ele vai dizer mais, ele vai dizer o seguinte aqui, no versículo 19: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo não era um super-homem maior do que nós, ele era humano como a gente, e ele está, pela fé, pelo Espírito, pela graça de Deus, vivendo esta vitória, mas ele está preso, e ele não sabia se seria solto ou sentenciado à morte. Alguns interpretam que Paulo, ele sai daquela prisão domiciliar, e é lançado então numa prisão mesmo,
E é por isso que ele escreve essa carta, porque os irmãos até sabiam que ele estava preso, mas era uma prisão domiciliar, ele podia receber os irmãos da igreja. É um senhor de idade, não é um jovem, é um senhor de idade, que está com o corpo cansado, que tem as dores, que tem as enfermidades. Então esta igreja que o amava demais, tinha um coração tranquilo, porque pelo menos ele estava numa prisão domiciliar. Essa é a interpretação de alguns. Alguns interpretam que então a igreja ficou preocupada porque ele sai dessa prisão domiciliar e é lançado numa prisão. E aí, quando você está numa prisão, você não sabe se a influência dos judeus vai conseguir influenciar para ele ser condenado à morte, à decapitação. Ele foi livre dessa prisão. Mas ele diz o seguinte: porque eu sei que disso me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ele tinha esperança, não havia depressão, não havia um sentimento de derrota, havia alegria por compreender que tudo o que estava acontecendo era obra de Deus, e havia uma esperança de se salvar daquela situação. E ele vai dizer para esses irmãos: olha, eu sei que a oração de vocês Deus tem ouvido, e o Espírito de Jesus vai me socorrer, e o Senhor vai me livrar desta prisão. Embora ele vai dizer aqui nos versículos para frente que se ele morrer é ganho, e que morrendo ou vivendo Cristo vai ser glorificado no corpo dele, ele quer viver. Ele está dizendo: irmãos, eu tenho esperança que eu vou sair dessa situação. A Bíblia diz que aqueles que estão experimentados em Deus, aqueles que foram testados, aprovados, aqueles que experimentaram a presença do Espírito Santo e a intervenção do Espírito Santo, nunca perdem a esperança. Está lá em Romanos 5. A esperança, ela nunca se perde, porque o amor de Cristo é derramado em nosso coração. Você não pode perder a esperança de sair dessa situação. Talvez você está vivendo um lugar de sofrimento há muitos anos. Talvez você tenha passado e você diz: pastor, há tanto tempo eu estou aqui, eu tenho perdido a esperança. Não perca a sua esperança. Deus te chamou aqui para dizer para você: não perca a sua esperança. A igreja está aqui para orar por sua vida. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. E eu quero que você se lembre da palavra de Deus, que diz que o choro pode durar até mesmo uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Deus tem vitória para você. Deus tem planos de vitória, de exaltação. E Deus é poderoso para abrir a cela. Deus é poderoso para te arrancar dessas grades. Deus é poderoso para mudar a sentença do homem. Deus é poderoso para reverter o quadro. Deus é poderoso para frustrar os planos dos homens maus. Deus é poderoso para esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Não perca a sua esperança. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Bendito aquele cuja esperança é o Senhor, pois ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para as águas, que não teme o calor, que no ano de sequidão não deixa de dar fruto, as suas folhas ficam verdes e não caem. Meu amado irmão, confia no Senhor. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga enxergar, continue crendo e confiando no Senhor. Paulo, ele inicia essa carta com este versículo bendito, versículo 6, ele diz assim: aquele que começou a boa obra na vossa vida, ele completará, ele vai terminar esta obra até o dia de Cristo Jesus. O nosso Deus não é um Deus de obras inacabadas. O nosso Deus nunca deixou de completar a obra na vida dos seus filhos, do seu povo, da sua igreja, dos seus servos. Você não será uma obra inacabada, você não será um projeto falido, você não será uma obra abandonada, você não será uma obra largada às traças, esquecida. Deus está atento a cada detalhe, até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça. Deus tem um controle. Deus sabe o dia, a hora da sua partida. Ele sabe de tudo. Ele escreveu uma história linda e Ele ainda tem coisas benditas e bonitas a fazer na tua vida. Não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. Você pode falar para o irmão que está do seu lado esta frase: irmão, não perca a sua esperança.
Não perca a sua esperança. Confia no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.